Pessoal, quem assistiu Big Brother ontem, naquela lavagem de roupa suja, que é aquela reunião de condomínio que eles promovem, perceberam muito bem que o João, na hora de falar do Rodolfo, deu um show e um choro, né? Ele começou a chorar pensando em tudo que ele tinha passado para chegar até aquele momento. A Camila ficou realmente muito abalada também, porque é uma questão que mexe diretamente na ferida dela, que é a questão do racismo. O que aconteceu? Vocês lembram? Rodolfo, na festa, tinha comparado o cabelo do monstro ao cabelo do João. O João, na hora, ficou meio assim, aí comentou: ai, vocês viram que ele me comparou com o monstro e tal, não sei, meu cabelo. Aí na lavagem de roupa suja, no programa, o João foi lá e colocou o Rodolfo como o pior jogador e desabafou. Falou: olha, eu te daria mais 5 flechadas se tivesse. E depois o Rodolfo tentou justificar dizendo que, calma, não é bem assim também, eu não tive intenção disso. Você acha que eu fiz com intenção? E aí levantou a grande discussão de uma questão que não quer calar: o racismo estrutural. De fato, o Rodolfo não parece ser uma pessoa ruim. A gente sabe disso, a gente percebe, né? O jeitinho dele, é um cara legalzinho e tal, não sei o quê. Machista, como a maioria dos homens, que também é um machismo estrutural, mas ele foi racista, sim, ainda que sem ter a intenção de ser, ainda que, foi sem querer, não imaginei. Não imaginei, ok, tá perdoado. Mas entenda e aprenda. Ele foi racista mesmo sem saber que foi racista. E esse racismo, nós, principalmente que somos brancos, praticamos o tempo inteiro, às vezes de maneira muito silenciosa, sem perceber. É isso que está em pauta nos dias atuais, que se chama racismo estrutural. Quanto mais cedo nós entendermos que sim, nós somos racistas estruturais, mas somos, melhor para toda a classe, para toda a comunidade, porque nós temos que chegar num nível de igualdade que a gente nem vai olhar e questionar o tom da pele de ninguém. Então, quando você assume que aí você vai falar para mim assim: Léo, mas eu não sou racista. Eu também vou te falar, eu não sou racista, mas nós temos um racismo que está nas entranhas da sociedade. Esse é o racismo estrutural, que nós crescemos achando que preto era diferente, era inferior por causa da escravidão, né? Durante todos esses anos, os pretos tiveram seus direitos sonegados. Se você olhar as estatísticas, e eu estou falando de números, não é de achismo, se você olhar as estatísticas, você vai entender que de X números de mortes, sei lá, 70%, 80% foram pretos que foram assassinados, pela polícia especialmente. Nós, principalmente quem tem a minha idade, passou por uma etapa onde a gente ouvia dizer que aqueles ditadozinhos tolos, que hoje eu sinto vergonha de um dia ter pronunciado isso, que preto quando não caga na entrada, caga na saída, sabe essas coisas? De que todo preto é bandido, que é o que a polícia há muito tempo achou. Você vê um preto na rua, seu coração gela, o medo. Isso é o racismo estrutural, que não é culpa sua diretamente e nem é culpa minha diretamente. Isso foi uma coisa que a sociedade branca nos impôs. Nós crescemos ouvindo essas coisas e isso vai entrando como um mantra na vida da gente, fazendo com que a gente tenha sim, mesmo sem querer, esse tipo de pensamento. E junto com esse pensamento que está até no subconsciente, né, no inconsciente coletivo da sociedade branca, de vez em quando a gente vê algumas piadas em relação a, por exemplo, o cabelo do João. Comparar o cabelo do João ao cabelo do monstro. Não é uma brincadeira legal, por mais inocente que ela pareça. E por que eu estou mexendo nessa questão? Porque eu fiz um post defendendo o João, dizendo que o recado tá dado, agora vamos ver se a gente aprende, somos racistas sim e tal, e eu recebi uma mensagem falando assim: você não deve falar com essa propriedade porque não é seu lugar de fala, você não é preta. Bom, vamos lá. Eu não sou preta,
mas eu sou uma racista em desconstrução. Eu não sou preta, mas o meu filho é preto. E, aliás, é a cara do João, o meu filho. Eu nunca vi uma pessoa parecer tanto outra como o João e o meu filho. Aliás, se você não conhece meu filho, pretinho, olha aí a foto. Então, é o lugar de fala, sim, é meu lugar de fala, sim, quando eu tenho que defender os interesses da pessoa mais importante da minha vida, que é o meu filho. A minha mãe também, que eu amo de paixão. Mas óbvio que eu mato e morro pelo meu filho. Então é meu lugar de fala, sim. Porque eu também quero viver numa sociedade bem justa para que o meu filho, que é preto, não seja maltratado. E outra coisa, né, gente? Eu sou uma mulher transexual, me assumi gay no começo, com 18 anos, e de lá para cá eu não parei de sofrer preconceito. Então eu sei exatamente o que é sentir na pele ser sempre a piada do rolê. O que é ser sempre a piada do grupo. Sempre, sempre. Eu sou piada o dia inteiro, o dia todo. Basta eu estar sozinha na rua e passar por uns 2 ou 3, quando está em grupinho principalmente, né, de homens, pronto, eu já viro a piada do dia. E isso acontece comigo todos os dias. Entendi o choro e a revolta do João, e quando ele diz, poxa, eu não aguento mais, é desde criança, é todo dia uma piada, é todo dia, mas... E ele chorou e desabafou para o Brasil inteiro ouvir. Eu entendi perfeitamente. E essa dor é meu lugar de fala, porque eu também sinto isso. Seja na rua, nos grupos, qualquer lugar, gente, na internet. Eu faço uma live e tem alguém escrevendo lá: seu macho, seu João, você nunca vai ser mulher, sua voz é isso, sua voz é aquilo. Sempre tem, sempre. E eu sempre sou a piada, sempre a piada do traveco, que não tem graça. Se você olhar no meio machista dos jogadores de futebol, sempre tem uma piadinha com a gente. Então, eu sei, João, eu sei qual é a sua dor. Muitas vezes eu tive que entrar na brincadeira, aceitar ser a piada para conviver. Eu tive que aceitar a piada para não me frustrar. Eu tive que aceitar a piada para não sofrer mais. Só que quando a gente chega em casa, a gente chora, sozinho, escondido. Eu posso afirmar para vocês que a esmagadora maioria das mulheres trans passam por isso. Eu não vou falar pelos homens trans porque os homens trans passam mais fácil na maioria das vezes, né? Como homens, então as pessoas não percebem. Mas nós que somos travestis, muito raramente temos essa passabilidade exacerbada. A gente raramente consegue esconder. Eu, então, que sou conhecida, que todo mundo na rua sabe que eu sou uma mulher trans, aí é que eu não consigo esconder mesmo. Então é muito difícil. Por exemplo, outro dia, essa semana eu contei pro Chico que quando eu fui pra fazenda, a gente estava assistindo alguma coisa sobre preconceito, de alguém que se sentia rejeitado. Eu não lembro se foi uma série, um filme, eu não lembro o que que era. E eu falei pro Chico assim, poxa, eu entendo o que essa pessoa tá passando. Eu não lembro o que foi que a gente assistiu. Eu entendo, porque na fazenda eu passei por isso. Eu via na fazenda vários homens lindos, várias mulheres lindas e eu lá. Quer dizer, eu estava bem ali no meio termo, né, na cabeça deles. Nem sou homem, nem sou mulher, então não tinha nada para mim, por exemplo. Os meninos paqueravam as meninas flertavam com os meninos, mas ninguém flertava comigo e eu sempre sobrava. Então, é uma maneira de me excluir. É uma maneira, porque mesmo que algum rapaz ali sentisse algum tipo de atração por mim em rede nacional, ele jamais demonstraria. E isso vai dando na gente uma espécie de solidão, de tristeza. Claro que a gente não demonstra. É claro que quem assistiu nunca percebeu. É claro que as pessoas em casa achavam que eu era boba da corte. Eu tinha que me fazer de boba da corte. Lei da sobrevivência. Então eu entendo perfeitamente o João e eu queria passar esse recado para todo mundo entender que quanto mais rápido nós enxergarmos que somos racistas, sim, né? Um racismo estrutural imposto por uma sociedade, por conceitos errôneos em relação à classe dos pretos, mais rápido nós vamos consertar
todos esses danos que foram causados às pessoas pretas, desde sempre. Já nasceram perdendo a briga. Em relação aos brancos, sim. É por isso que tem cota, né? Algumas pessoas são contra, mas é uma maneira de reparar, é uma maneira de fazer o preto avançar para se igualar aos brancos, que estão muito à frente em todos os quesitos. Vamos pensar nisso, gente. Vamos usar esse episódio do João, do Big Brother, que todo mundo assiste, e tentar aprender uma lição, ao invés de achar que foi mimimi, que foi exagero dele. Não foi exagero. Isso é um problema sério e que tem que ser combatido por cada um de nós. Eu estou fazendo a minha parte só em assumir, corajosamente, e tentar corrigir a minha postura e o meu pensamento em relação a tudo, inclusive ao meu filho, porque eu quero que o meu filho seja feliz nesse mundo, tá bom? Passei para desabafar isso com vocês e foi muito bom. É muito bom a gente falar sobre isso, tá? Você não precisa ser preto para defender um preto. Você não precisa ser trans para defender uma trans. Você não precisa ser mulher para defender uma mulher. E você não precisa ser um homem para defender um homem quando ele estiver certo. Tá bom? Inscreva-se nesse canal e obrigada pela companhia. Vai ver outro conteúdo agora. Tchau!